Interessante neste momento seria fazer algumas observações sobre o aspecto religioso da doutrina espírita. Importante colocar que o próprio Kardec, quando fez a sua codificação, quando recebeu das mãos dos espíritos a doutrina espírita, em primeiro lugar codificada em 1857, no Livro dos Espíritos, cumpre considerar que ele evitou a todo custo considerar a doutrina espírita como uma religião. Falou, em primeiro lugar, que a doutrina espírita não seria a religião do futuro, e sim seria o futuro das religiões. E desse modo, evitou considerar a doutrina espírita como uma religião, procurou focá-la no aspecto da doutrina, no aspecto científico, no aspecto filosófico, como uma diretriz de vida, evitando essa consideração em especial. Somente em 1868, portanto, um ano antes de sua morte, é que ele, num determinado momento da Revista Espírita, admitiu que, apesar da doutrina espírita não ser uma religião, tinha implicações religiosas que poderiam caracterizá-la como tal. Na verdade, a questão de Kardec se explica muito claramente porque, desde o princípio, tinha ele um profundo receio a que a doutrina espírita viesse a ser mais uma religião, com seus paramentos, com seus mitos, com seus sacerdotes, com seus dirigentes, com seus interesses. Não desejava ele criar mais uma seita, mais uma crença, fundamentar apenas mais um motivo de fanatismo e distorção. Por isso, evitou desde sempre, Kardec, considerar a doutrina espírita como uma religião. Eis que em toda a sua codificação, em toda a sua explanação, ficou claro que não havia na doutrina espírita, de forma alguma, nenhum tipo de sacerdote ou dirigente que sirva como guru ou como pessoa orientadora. Apenas temos bons exemplos, hoje, de Valdo, Chico e outras pessoas que, na verdade, servem de exemplo em suas condutas e de orientação, mas não são gurus, não são mentores, não são sacerdotes organizados. A doutrina espírita, em essência, ela não tem roupas, ela não tem credos em especial, ela não tem aquele paramento, aquela indumentária, ela não se utiliza de velas, ela não se utiliza de músicas ou de cantorias, ela não se utiliza a rigor de elementos externos. Inclusive, uma dúvida que muitas pessoas têm, mas que nesse momento eu aproveito para solucionar: a doutrina espírita, em essência, ela não tem a questão da mesa branca, ou mesa verde, ou mesa de qualquer cor. Não existe isso na essência codificada da doutrina espírita. A questão da doutrina espírita, como meta, como finalidade própria, é de criar a autotransformação, a automodificação, a automelhora. É justamente fazer uma conexão, e nesse ponto percebemos que é um fator religioso. Mas o fator religioso não é de cultos, de sacerdotes, de templos, de movimentação de dinheiro. Tanto que, vejamos, Chico Xavier e Divaldo Franco foram servidores públicos que viviam de seus salários. Eles viveram para a doutrina espírita e não dela, e não auferiram dinheiro pessoal com ela. A questão da religiosidade, em primeiro lugar, temos que entender o que é religião. Religião, religare, em latim, o que significa que a religião é apenas uma forma, ou deveria ser uma forma, de recriar essa conexão com Deus, com o Criador. Seria uma forma de ligar novamente a nossa individualidade à força criadora que nos deu origem. Essa ligação, a rigor, não necessitaria de nenhum tipo de paramento, nenhum tipo de roupa, nenhum tipo de cantoria, de credo, nada de superstição. Eis que o Criador não necessita, em primeiro lugar, de procuradores para falar com ele. Nós não precisamos, para nos dirigir a Deus, de nos utilizarmos de ninguém.
que sirva de procurador ou que sirva de intermediário. Eis que somos filhos do Criador como qualquer pessoa é. Então, a questão de religar é de recriar uma conexão entre a pessoa, o ser humano, e a divindade. E nesse ponto, torna-se a doutrina espírita a mais bela das religiões, porque não só se utiliza de todo o ensinamento cristão para interpretá-lo de uma forma moderna, sem modificar em absoluto nenhum de seus pressupostos. Muito pelo contrário, lançando luz e lançando esclarecimento sobre tudo aquilo que aparentemente pode se tornar obscuro em função da linguagem utilizada por Jesus há 2000 anos atrás. Certa vez, numa palestra de Divaldo Franco, dizia ele claramente que a língua utilizada por Jesus Cristo para manifestar-se, para dialogar com seus discípulos, era o arameu, na verdade um dialeto com cerca de 10.000 palavras. Atualmente, para citar como exemplo, a língua portuguesa possui aproximadamente 450.000 palavras. Com 10.000 palavras, melhor dizendo, com 20.000 palavras, segundo a nobre explicação de Divaldo Franco, com 20.000 palavras pode uma pessoa comunicar-se de forma relativamente satisfatória. No entanto, estando muito longe ainda de dominar a língua, a ponto de ao falar, criar um purismo linguístico. Uma pessoa que domine, por exemplo, 20.000 palavras de uma língua, consegue se expressar, mas não consegue ser poeta, no sentido de ter um vocabulário mais vasto e saber utilizar-se da combinação das palavras para criar imagens novas. Então, na linguagem de Jesus Cristo, ao se utilizar de 10.000 palavras aproximadamente, que era o dialeto arameu, naturalmente que muita ambiguidade foi criada e nem todos os seus ensinamentos foram retratados na sua mais pura originalidade. Melhor dizendo, nem todos os seus ensinamentos foram interpretados posteriormente, traduzidos posteriormente na pureza doutrinária, filosófica e moral originária. Portanto, voltando ao tema, quando se fala no aspecto religioso da doutrina espírita, e quando se diz da beleza desse aspecto religioso, é no sentido de religar a pessoa humana ao seu Criador. Essa forma de se religar, essa forma de religião, em primeiro lugar, passa por uma auto-melhora, por uma visão humana dentro de si próprio, para descobrir os seus defeitos, as suas limitações, a necessidade de ser mais humilde, de perdoar mais, de exercer plenamente a palavra amor em suas mais variadas formas, mas não falo das formas promíscuas, falo da forma pura, elevando a sua natureza vibratória, a sua energia, purificando-a. Desta forma, aproxima-se a criatura ao seu Criador, de uma forma que, na verdade, traduz a essência da religião. É justamente essa forma de se conectar ao Criador, tornando-se melhor, tornando-se mais digno da missão a ser desempenhada na Terra. Isto é, tornando-se mais digno de ter vindo aqui e de ter vivido aqui na Terra. Essa questão de religar é fundamental que se compreenda. O aspecto religioso da doutrina espírita, conquanto não existam músicas, templos, nenhum tipo de ritual particular. O ritual que existe é dentro do coração do ser humano. A obra a ser criada é dentro do coração do ser humano e não fora. A doutrina espírita é radicalmente contra as hipocrisias exteriores, os cultos externos, onde propaga-se a vaidade, propaga-se a atividade social, quando na verdade o indivíduo por dentro permanece rígido, sem perdoar, sem ceder, permanece cristalizado em seus defeitos, em seus erros. É fundamental observar que, apesar da vinda do Chico Xavier, que nasceu em 1910, apesar da vinda dele ter reforçado esse aspecto religioso
Em essência, ele não prescrevia e não indicava em suas obras absolutamente nenhum tipo de ritualística. Alguns poderão dizer, e o culto ao evangelho no lar? Na verdade, o culto ao evangelho no lar é algo extremamente simples. Reúne-se a família em seu lar, coloca-se um copo d'água por sobre a mesa e lê-se uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de outra obra, podendo ser até mesmo a própria Bíblia, uma outra obra de ensinamentos elevados. Abre-se ao acaso, lê-se uma página e faz-se uma ou duas orações mais ou menos longas, solicitando aos mentores espirituais, aos instrutores da espiritualidade, aos benfeitores do plano espiritual, que nos auxiliem, que nos ajudem a melhorar a nossa energia, que protejam nosso discernimento, que não nos faça cair em maus pensamentos. Em outras palavras, que nos influenciem com suas boas ideias, com suas boas energias, que purifiquem a aura do nosso ambiente, do nosso lar, da nossa residência, onde nós estamos. Feita essa oração, a água que é magnetizada pelos espíritos que ali estão, ela é bebida naturalmente pelas pessoas. Não há nisso nenhum tipo de ritual, não se requer nenhum tipo de roupa, não se requer horário específico. O ideal é que o horário sempre seja o mesmo, justamente para facilitar a vinda desses espíritos, para facilitar que eles estejam conosco já sabendo de antemão o momento em que nós estaremos fazendo essa oração. Esse aspecto religioso, portanto, é despido de dogmas. Algumas pessoas dirão, mas e o dogma da reencarnação? Não é exatamente a reencarnação, ao menos no meu entender particular, algumas pessoas pensam diferente, mas não é a reencarnação propriamente um dogma. Eis que a reencarnação se mostra desde o momento em que as provas tornam-se abundantes, desde o momento em que os exemplos, as comparações, os fatos que são compilados e são analisados, nos provam de forma cabal a presença da reencarnação, a própria justiça divina. Eu desafio qualquer hipócrita deste mundo que consiga afirmar a justiça de Deus negando a reencarnação. Eu desafio qualquer pessoa que, sadia e com discernimento livre, veja o seu vizinho que nasceu com síndrome de Down, que nasceu faltando um membro, uma perna, um braço, que nasceu com deficiência mental. Eu desafio esta pessoa a dizer: Deus é justo, porque eu sou perfeito, o meu vizinho não é. Se não existe reencarnação, se só temos uma vida, nesse entendimento que não é o meu, então Deus seria justo, porque eu sou perfeito e meu vizinho não é, entre aspas. Eu desafio qualquer hipócrita a realmente considerar que sem a presença, sem o entendimento da reencarnação, mas não a reencarnação de forma vazia, aquela reencarnação que se mostra, vamos nascer novamente, somente isso. A reencarnação é um conceito complexo. Não falo da reencarnação vazia, falo da reencarnação cuja doutrina é estudada a fundo, e a doutrina espírita realiza esse estudo profundo. Ela pega dos povos hindus, dos povos egípcios, dos povos antigos. Não foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação. Ela, de fato, é antiga e vem de povos imemoriais, justamente porque esse conceito era intuitivo já dos povos antigos. Aquela noção de que nossa roupa carnal, nossa indumentária carnal, sofre a disjunção molecular, ou seja, se deteriora, morre. Os corpos sempre morrem. Não tem como alterar esse tipo de imperativo biológico. Mas a alma, o espírito, ele permanece. Justamente porque quando analisamos cientificamente o corpo humano e vemos todas as suas funções, a ciência tradicional não localiza a alma, localiza os efeitos. As sinapses cerebrais, o movimento, as secreções, os hormônios, localiza tudo, mas não localiza propriamente aonde a alma está, aonde o pensamento criativo se encontra. Desta forma, quando o corpo morre,
ela não tem autoridade para dizer aonde a alma foi. Eis que a ciência tradicional não localiza a alma no corpo vivo. Como pode ela afirmar a morte ou não da alma no corpo morto? Não pode afirmar, porque se ela não conseguiu localizar a alma, não conseguiu circunscrever, não conseguiu colocar em mesa de laboratório a alma quando o corpo está vivo, não pode ela ter nenhum tipo de autoridade, falo da ciência tradicional, para afirmar aonde se encontra a alma após a morte do corpo. Portanto, é importante que se conheça a reencarnação na sua essência verdadeira. Esta reencarnação é a manifestação mais patente, mais clara da justiça de Deus. Iremos reencarnar inúmeras vezes até o momento em que a evolução do espírito nos torne puros, crísticos, o que demorará por certo bilhões de anos no nosso caso. Eis que estamos encarnados no momento num planeta de provas e expiações, a caminho ainda relativamente distante, cumpre considerar, de se tornar um planeta de regeneração. A transição planetária é algo que está iniciando-se neste momento, do qual falaremos em outra oportunidade. O aspecto religioso, então, a se destacar é justamente essa forma de autoconhecimento, de desvendar o ser humano aonde estão seus defeitos, que isto realmente é muito difícil. E eu diria, há que se ter coragem de ser espírita, coragem de não realizar cultos exteriores, não realizar hipocrisias externas e olhar com autoconhecimento para dentro de si mesmo, para ver o quanto eu tenho sido egoísta, o quanto eu tenho sido vaidoso, o quanto eu não tenho perdoado da forma que deveria perdoar. Eis que a lição de Jesus Cristo sempre foi clara. Lição e doutrina cristã de ação, doutrina de conduta. Amai, perdoai, criai em vós mesmos um paraíso, para que possas conquistar futuramente o paraíso. É a criação da conduta, não é a palavra vazia. É a criação da conduta. E a conduta é uma decisão que a gente toma. Nós tomamos essa decisão de olhar para nós e vermos o quanto temos errado. Ter a coragem de olhar no espelho e de dizer: eu tenho cometido muitos erros e tenho consciência deles. Tem me faltado até hoje força de vontade para corrigir esses erros. Mas nunca é tarde. Como disse o célebre Chico Xavier, nunca é tarde para construirmos um novo futuro, diferente desse futuro que viria do nosso passado até hoje, dos erros que estamos cometendo. Então, quando uma pessoa olha para si mesma e decide enfrentar os seus graves defeitos, nos faz lembrar as palavras perfeitamente claras que Allan Kardec expressou numa de suas obras. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para vencer as suas más inclinações. É justamente essa transformação que, por nos tornar melhores, nos aproxima da criação divina. Por nos tornar melhores através da oração, mas não a oração palavrosa, não a oração necessariamente em cultos, ou em templos, ou em igrejas. Eis que o próprio Cristo, meu Deus, o próprio Cristo falou claramente no Sermão da Montanha: vosso Pai conhece vossas necessidades, mesmo antes de vós manifestardes. Então, para orar, entrai em vosso aposento. Disse Cristo no Sermão da Montanha: entrai em vosso aposento e orai em segredo, porque vosso Pai, que ouve no segredo, vos auxiliará. Ele foi muito claro, porque a oração concentrada, a oração que produz no homem convicto as lágrimas, sem que haja plateia, sem que haja, como no próprio Sermão do Monte diz, sem que haja a presença de hipócritas, como ele próprio disse, que oram nas esquinas largas para serem vistos pelos homens, que oram em pé nas sinagogas para serem admirados.
Essa hipocrisia que ele condenava significa muito simplesmente que a verdadeira oração é a conexão do nosso psiquismo, do nosso espírito, que neste momento de oração espelhe uma luminosidade, irradia uma luminosidade de paz, de perdão, de piedade, que justamente amplia o nosso campo vibratório, purifica não somente as células, mas o perispírito também, e abre exatamente esse canal para que a divindade possa se manifestar. Mas possa se manifestar, eu não digo com palavras, eu não digo com imagens, com materializações, com nada disso. O Espiritismo não precisa de materializações para se mostrar presente em nossas vidas. Ele nos ensina que essa magnetização que a oração nos cria, onde não há hipocrisia, onde não há plateia, onde não estamos sendo vistos, é ainda mais intensa, é ainda mais sincera. E neste momento, permitimos que os espíritos bons, benéficos, superiores nos aconselhem, nos falem, ainda que nós não possamos ouvir com os ouvidos, mas o nosso espírito percebe aquela energia, fica mais purificado. Lembremos que no livro Nosso Lar, psicografado na década de 40 por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, observemos que no momento em que André Luiz desencarna e permanece 8 anos em regiões umbralinas, em regiões de treva muito espessa, nesse momento, ele com sua vaidade mundana permanece naquela condição, sofrendo. No momento em que a piedade, no momento em que o perdão, no momento em que a beleza se apossa dele, e no momento em que ele ora com lágrimas, como nunca antes houvera feito, nesse momento se apresenta o benfeitor Clarencio para ele e o retira com outros auxiliares daquela lama, daquela situação. Mas vejamos, os benfeitores estavam observando André Luiz todo esse tempo. Eles só se manifestaram quando André Luiz, por sua própria vontade, por sua própria decisão, resolveu abrir-se, resolveu limpar o seu campo vibratório, limpar o seu perispírito. No momento em que ele se abriu, foi o momento em que as pessoas do bem, os espíritos bondosos, puderam se comunicar com ele, porque ele então conseguiu elevar o seu padrão vibratório. Esta é a grande questão. A oração é exatamente aquele ponto que nos faz modificar o nosso padrão vibratório. Então, como o próprio Cristo disse no Sermão da Montanha, não é essencial o paramento, a roupa, a vela, ou quaisquer tipos de cultos, ou quaisquer tipos de elementos exteriores. Por Deus, que diremos a Deus que ele já não saiba? Que diremos que ele já não saiba? Que tipo de hipocrisia poderemos fazer para enganar a quem? Lembremos de uma coisa fundamental. A inteligência, muito simples, muito básica, consegue perceber que, uma vez morto o corpo, nada daquilo que é material que nós estamos lidando será o que permanecerá conosco. Nossos bens, todos os nossos bens, sem exceção, roupa do corpo, tudo fica aqui. Então aquilo que nós levamos conosco é a construção dentro de nós, é a construção do reino de Deus dentro de nós, dentro da nossa alma, através da nossa conduta, através dos sentimentos que conseguimos inspirar nas pessoas, do bem que conseguimos fazer às pessoas e do bem que conseguimos fazer que as pessoas sintam também. Porque não adianta apenas fazer o bem, temos que fazer com que as pessoas também se sintam bem pela maneira como nós agimos. Então a energia que nós emitimos, aquilo que nós construímos dentro do coração dos semelhantes, é aquilo que fica conosco. Resta perceber também que quando se fala em semelhante, muito importante que se tenha em mente, muito importante, semelhantes não são aquelas pessoas a quem nada nos custa amar. Minha mãe não é meu semelhante porque eu a amo sem precisar de nenhum tipo de esforço.
Não há nenhuma necessidade de esforço. Não há necessidade de que eu vença nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de deficiência do meu caráter para amar a minha própria mãe. Os semelhantes são aqueles que nos causam algum tipo de sofrimento e que testam a nossa resignação. Porque é fácil amar a própria mãe ou o próprio pai. Difícil é amar aqueles a quem dá trabalho amar. Aqueles que, quando não estamos presentes, falam de nós coisas pouco dignas. Aqueles que nos causam sofrimentos, seja de ordem física ou moral, ou financeira, ou de qualquer tipo. A concepção própria, individual, de que são eles, seres humanos como nós, espíritos como nós, que estão batalhando na arena terrestre, como nós também somos. A percepção dentro de nós de que o meu semelhante sofre como eu, chora como eu, sente dor como eu também sinto, essa percepção passa a fazer com que a nossa mente e o nosso coração entenda que semelhantes são todos os que nos envolvem nesse mundo. E temos que ter para com eles respeito, amá-los não como se ama a um pai, ou como se ama a um amigo, ou a um namorado ou namorada. Não o mesmo amor, porque as pessoas são diferentes, não podemos padronizar. Amai os vossos inimigos, como disse o Cristo, não é ter para com os inimigos a mesma ternura que se tem para com um grande amigo. Porque desta forma, iríamos padronizar o sentimento. O amor seria uma coisa só, absolutamente sem nenhum tipo de gradação ou variação. Amar os inimigos, e ainda nesse ponto, ainda estou falando do aspecto religioso da doutrina espírita, amar os inimigos é justamente não lhes devolver o mal que eles nos fazem. Quando nós não respondemos ao inimigo na mesma medida, quando nós deixamos de nos vingar, quando nós deixamos de lhe causar calúnias ou sofrimentos, não é covardia. Temos que, em primeiro lugar, despirmos da tola vaidade de que não responder a uma ofensa ou uma agressão é covardia. Somente os grandes são capazes de não responder justamente pela piedade que temos da ignorância do outro, que não entendeu que o amor é o caminho. O amor é o caminho que vai nos elevar espiritualmente e nos retirar da terra, no futuro, para lugares melhores. E o ódio é aquilo que vai não só nos fazer permanecer na Terra, mas como estamos num momento de transição planetária, onde a Terra vai mudar pouco a pouco de posição para planeta de regeneração, vai evoluir. O globo evolui como os seres humanos também, apesar de ser mais lento. Mas esse momento é o momento em que os espíritos que não adotarem o amor como sua religião primeira serão aqueles que não reencarnarão mais neste planeta. É o degredo, é o famoso degredo que a doutrina espírita fala tanto nesse momento de transição planetária. Então, reencarnar num mundo muito inferior à Terra, onde os maus daqui serão grandes lá, porque justamente lá será tão terrível que aqueles que ainda tiverem alguma noção das coisas aqui, lá terão muito mais. É o caso da raça adâmica, que quando surgiu aqui, exatamente eram evoluídos para a Terra. Mas de Capela, onde vieram, da estrela Capela, e isso se vê no livro de Edgar Armond, Exilados de Capela, que conta exatamente essa história do degredo dos espíritos de Capela, onde encarnaram aqui na Terra, dando justamente seguimento à raça adâmica. Esses espíritos eram imperfeitos e faltosos em suas pátrias de origem, mas vieram aqui numa posição melhor do que os habitantes do momento. É o que vai acontecer com a Terra. Então, a religião do amor, em primeiro lugar, quer nos dizer que o amor não tem nome, é a conduta. Então, perdoar o semelhante, perdoar aquele que conosco erra e amá-lo, não significa amá-lo como se ama a um grande amigo, ou uma mãe, ou a um pai. Significa não devolver-lhe o mal que ele nos faz. Porque vejamos um raciocínio. Se o meu semelhante que não gosta de mim, me faz um mal, o fato de eu não lhe devolver o mal já é uma diferença tão considerável
que já se produz aí uma energia boa, uma energia de perdão, uma energia benéfica, uma energia, de certa forma, que guarda analogia com o amor que temos com as pessoas queridas, que justamente lhes causamos bem, como causamos bem ao inimigo, não devolvendo-lhe o mal que nos causa. A proporção é similar, apesar dos sentimentos serem essencialmente um pouco diferentes. Então é preciso se ter em mente que o aspecto religioso da doutrina espírita passa por esse entendimento em primeiro lugar. Em segundo lugar, importa considerar com veemência clara, nítida, que, como Jesus Cristo falava a uma população de 2000 anos atrás, e justamente pelas dificuldades de linguagem, não do Cristo, mas da compreensão das pessoas, eis que o Cristo nada escreveu, outros escreveram, outros certamente não tão evoluídos nem de longe em relação ao Cristo, eis que o Cristo desejou que os apóstolos fossem pessoas, não santos, para que nós não fôssemos instruídos por santos, para que nós não nos sentíssemos tão distantes deles, que fosse, na nossa concepção, impossível ser um bom cristão. Os cristãos, os apóstolos são santos. Não foi isso que Jesus Cristo quis nos transmitir. Então, a dificuldade de linguagem, as traduções, todas as camadas que foram se sobrepondo século após século em cima da pureza da doutrina cristã, que levou Mahatma Gandhi certa vez a dizer: amem o Jesus Cristo que vocês têm, mas odeiem o cristianismo que vocês fizeram. Justamente essa deturpação que ocorreu ao longo dos séculos nos levou um dia a necessitar de uma verdadeira mudança. Não exatamente uma mudança, a uma interpretação mais coerente. Lembrando que na própria Bíblia, Jesus avisou que não havia dito tudo o que deveria dizer, porque nós não poderíamos, na ocasião, suportar. Mas que ele enviaria o Paracleto, que ele enviaria o Consolador, que ele enviaria o Espírito de verdade, que iria ficar conosco para sempre, iria nos esclarecer e repetir todas as coisas que disse o Cristo. Este Consolador prometido é exatamente a doutrina espírita, que vem nos trazer, sob uma ótica muito coerente, a interpretação evangélica do ensino cristão, trazendo-o em sua pureza, em sua originalidade, sem deturpações, sem dogmas, sem petrificações, sem interesse financeiro, sem interesse de lesar o semelhante, sem gritaria, sem balbúrdia, porque eis que o espiritismo verdadeiro é exatamente aquele cuja palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec. Esse é o espiritismo. Conquanto outras doutrinas se auto-intitulem cristãs, ou melhor dizendo, se auto-intitulem espíritas, o espírita é somente aquele que veio da codificação kardeciana. Eis que qualquer um pode utilizar o nome e o segundo nome espírita. Uma religião X espírita. Mas, uma vez que não esteja concetânea com o ensinamento que os espíritos trouxeram através de Kardec, não pode se considerar espírita. E por que essa prevalência, essa importância de Kardec? Por uma simples razão. Além de pedagogo, discípulo de Pestalozzi, Kardec foi uma das pessoas mais conscienciosas, de bom senso, mais impermeável. Kardec recebia centenas e centenas de mensagens atribuídas a espíritos e rejeitava todas para ficar com uma que ele conseguisse comprovar a veracidade daquela mensagem e que realmente aquela mensagem provinha de um espírito de elevada condição. Então o rigor científico, a seriedade profunda com a qual ele recebeu as mensagens e compilou numa doutrina, isto é que faz da seriedade, do peso da doutrina espírita persistir década após década, século após século, e nos mostrar que, não obstante, somente no final da vida, Kardec reconhecesse o aspecto religioso da doutrina espírita, ela é de fato uma religião, mas não uma religião nos moldes tradicionais. É uma religião do religare, justamente para conectar o ser humano
a pessoa, o espírito, nós, com a divindade. Exatamente para que nós não caiamos e não tropecemos nas armadilhas que existem, que são muitas, e que nós foquemos no ensino, na essência do ensino da doutrina cristã, que é exatamente o evangelho cristão que o Espiritismo resgata e procura interpretar não ao pé da letra de forma burra, mas interpretar a essência do ensino, aquilo que o apóstolo Paulo dizia: a letra mata e o espírito vivifica. Não interpretar de maneira ao pé da letra, mas e sim de forma a resgatar a essência do conhecimento cristão, a essência do que o Cristo veio nos dizer, do que ele desejava de nós. Exatamente essa essência é o que deve se resgatar. Quando Jesus Cristo orientava as pessoas para que o seguissem, ele não dava primeira importância em cultos e templos e etc. O problema dele estava na conduta, Se nós analisarmos que as primeiras igrejas que o apóstolo Paulo deu origem, cuja missão dele foi nobre, as primeiras igrejas tinham uma função, no primeiro século da era cristã, não somente de oração, mas de auxiliar os necessitados, os pobres, os enfermos, os idosos, aqueles com deficiências físicas, auxiliar essas pessoas, orientar essas pessoas e dar-lhes um amparo de oração, um amparo religioso. As igrejas na época do apóstolo Paulo eram postos de socorro humano, socorro divino. Não preciso dizer naquilo que ela se tornou depois, mas pelo menos a origem dela, aquilo que realmente o Cristo desejava. Quando nós escutamos amai como Cristo amou a sua igreja, essa frase é muito comum. Como Cristo amou a sua igreja, não é aquilo que posteriormente algumas pessoas fizeram dela. É importante que se tenha em mente que o aspecto religioso não é para criar uma discussão, não é para criar uma inimizade com ninguém, mas é para que nós tenhamos consciência de que a nossa relação com a divindade, a nossa relação com o plano espiritual, a nossa relação com o Criador, com Deus, é muito importante, mas é muito importante que nós tenhamos isso como meta de conduta, porque o elemento externo, a frequência a cultos, a atividade social, aquela atividade social que o cidadão vai à igreja, depois vai à churrascaria, como se fosse uma atividade social em sequência, ora, chora, lágrimas de crocodilo, e depois vai para um outro lugar que não, absolutamente não tem nada a ver. É preciso que se tenha em mente, desculpem-me o meu descontrole, mas é preciso que se tenha em mente que o aspecto religioso é fundamental, a conexão com a divindade. Entender que a doutrina espírita, ela não nos impõe nada, ela nos traz a orientação segura para trilharmos os caminhos da vida que vão nos conduzir à glória, que vão nos conduzir à transformação individual. Principalmente a transformação individual. Quando eu me converto numa pessoa melhor, em volta de mim, as pessoas sentem esses benefícios. As pessoas se beneficiam, são mais felizes, têm mais paz de espírito. Elas melhoram junto comigo. Eu crio em torno de mim uma ampla aura. Eu crio em torno de mim um amplo campo magnético e vibratório que faz com que muitas pessoas à minha volta se beneficiem da minha melhora. Se cada um pudesse melhorar a si mesmo para oferecer ao mundo algo mais digno, algo mais purificado, realmente teríamos um mundo melhor. E esse é o objetivo. Desejo eu dizer, em relação ao aspecto religioso da doutrina espírita, mais ou menos aquilo que poucas vezes foi dito, porque aquilo que frequentemente é dito pode ser visto por outras pessoas, outros expositores ou palestrantes, etc. Desejo eu dizer aquilo que talvez não tenha sido tão dito, porque para não cair naquela coisa da repetição. Eu gostaria que ficasse claro esse ensinamento e que quaisquer dúvidas fossem enviadas para mim, para que possamos, dentro dessa discussão sadia e que visa a melhora do ser humano, poder encontrar algum ponto
onde de tudo isso se tire alguma coisa boa. É o que eu desejo para todos do fundo do coração. Fiquem na paz de Jesus Cristo e Deus esteja com todos vocês. Forte abraço, amigos.